Capítulo 7. Logo uma semana se passou. Os humanos estão acima de todas as criaturas. Gu são a essência do céu e da terra. Neste mundo, existem milhares de espécies, um número incontável de Gu. Eles vivem em todos os lugares ao nosso redor, no solo, nos arbustos, até mesmo nos corpos de feras. À medida que os humanos continuam a se propagar e crescer, os estudiosos do passado gradualmente descobriram os mistérios do Gu. Aqueles que despertaram a abertura usam sua própria essência primordial para alimentar, refinar e usar esses Gu. Pessoas que alcançaram esses vários propósitos são o que chamamos de mestres Gu. E todos vocês conseguiram abrir suas aberturas na cerimônia do despertar há 7 dias. Com a coagulação do mar primordial, agora todos vocês são mestres Gu de nível 1. Na academia da vila, o ancião da academia falava com confiança e compostura. À sua frente estavam 57 alunos, sentados e ouvindo com atenção. O mistério e a força de um mestre Gu estavam profundamente enraizados nos corações dos jovens há muito tempo. Assim, tudo o que o ancião ensinou e disse, os alunos ficaram muito interessados. Nesse momento, um jovem adolescente levantou a mão. Com a permissão do ancião, ele se levantou e perguntou: Senhor ancião, eu sei disso desde que era pequeno. Existem mestres Gu de nível 1, nível 2 e assim por diante. Você pode nos explicar com mais detalhes? O professor acenou com a cabeça e acenou com a mão para pedir ao jovem que se sentasse. Mestres Gu têm 9 níveis, de baixo para cima. Nível 1, nível 2, nível 3, até o nível 9. Cada nível é considerado um grande reino e é dividido em 4 pequenos reinos: estágio inicial, estágio intermediário, estágio superior e estágio de pico. Todos vocês acabaram de se tornar mestres Gu, então todos vocês estão no estágio inicial do nível 1. Se todos vocês trabalharem duro em seu cultivo, sua base de cultivo avançará naturalmente para o nível 2, até mesmo para o nível 3. Claro, quanto maior for o seu talento, maior será a sua chance de aumentar seu nível. Para talentos de grau D, o mar primordial ocupa cerca de 20% a 39% da abertura. O mais longe que pode alcançar é nível 1 para nível 2. Para talentos de grau C, o mar primordial é de 40% a 59% da abertura. Normalmente, com bom progresso, pode-se chegar no nível 2. Mas com sorte, uma pequena porcentagem de pessoas pode avançar para o estágio inicial do nível 3. Os talentos de grau B têm um mar primordial que ocupa de 60% a 79% da abertura. Eles são capazes de cultivar até o nível 3, podendo ir até mesmo ao nível 4. Quanto ao talento de grau A, o mar primordial é abundante. Ocupa 80% a 99% da abertura. Este tipo de talento em uma pessoa é naturalmente o mais privilegiado e o mais adequado para o cultivo de um mestre Gu, sendo capaz de alcançar o nível 5. Quanto aos mestres Gu que estão no nível 6 e acima, eles são todos lendas. Eu também não estou certo sobre os detalhes. No clã Gu Yue, nunca houve o aparecimento de um mestre Gu de nível 6. Mas mestres Gu de nível 4 e 5 já tivemos antes. As orelhas dos adolescentes ficaram em pé, seus olhos brilhando intensamente enquanto ouviam. Muitos deles não puderam deixar de olhar para Gu Yue Fangzhen, que estava sentado rigidamente na primeira fila. Afinal, ele era um talento de grau A.
Seus olhos estavam cheios de sentimentos de inveja. Ao mesmo tempo, havia alguns que olhavam para o canto da última fileira da sala de aula. Encostado na janela do canto estava Gu Yue Fang Yuan, que estava curvado sobre a mesa, dormindo profundamente. Olha, ele ainda está dormindo, alguém sussurrou. Ele está dormindo continuamente há uma semana, mas ainda não está acordado? Alguém interrompeu. Tem mais. Ouvi dizer que ele ficou acordado a noite toda, vagando pelos arredores da aldeia. Tem gente que viu mais de uma vez, aparentemente ele segura uma jarra de vinho à noite, completamente bêbado do lado de fora. Felizmente, nestes poucos anos, os arredores da vila foram limpos, por isso é mais seguro. Os colegas de escola sussurram aqui e ali, deixando todos os tipos de pequenas fofocas se espalharem rapidamente. Bem, o golpe foi muito grande. Alguém aclamado como um gênio por tantos anos, inesperadamente terminando em um talento de grau C no final. Se fosse apenas o caso, de todas as pessoas, seu próprio irmão mais novo foi classificado como grau A, sendo agora o centro das atenções, desfrutando do melhor tratamento. O irmão mais novo voa alto para o céu, enquanto o irmão mais velho cai no chão. Tut, tut. Conforme a discussão entre os alunos ficava cada vez mais alta, a sobrancelha do ancião da academia se aprofundou em uma carranca. Em toda a sala de aula, todos os adolescentes estavam sentados respeitosamente, demonstrando animação. Isso fez Fang Yuan, que estava dormindo em sua mesa, se destacar tanto que doeu aos olhos. Já faz uma semana, mas ele ainda está tão desanimado. Inicialmente devo ter me enganado com ele. Como alguém assim pode ser um gênio? O ancião pensou com desgosto. Ele havia falado muitas vezes com Fang Yuan sobre esse assunto, mas sem efeito, Fang Yuan ainda fazia o que queria. Ele dormia durante todas as aulas, fazendo com que o ancião encarregado do ensino tivesse uma dor de cabeça muito frustrante. Esqueça. Ele é apenas um grau C. Se ele não consegue suportar esse tipo de golpe, nutri-lo com esse tipo de temperamento acabará apenas desperdiçando os recursos do clã. Nada de bom sairá disso. O coração do ancião se encheu de decepção com Fang Yuan. Fang Yuan era apenas um grau C, em comparação com seu irmão mais novo, Fang Zheng, que era um talento de grau A. Agora esse era alguém que valia a pena o clã despender um grande esforço na criação. Enquanto o ancião da academia pensava sobre tudo isso, ele também respondia à última pergunta. Na história do clã, houve muitos mestres Gu fortes. Para os mestres Gu de nível 5, havia 2. Um deles é o chefe do clã da primeira geração, nosso ancestral. Foi ele quem estabeleceu a Vila Guiyue. Outro era o 4º chefe do clã. Ele tinha um talento notável e conseguiu cultivar todo o caminho até o reino de um mestre Gu de nível 5. Se não fosse pelo desprezível e desavergonhado demônio monge do vinho das flores, ele poderia ter sido capaz de alcançar o nível 6, mas quem sabe? Ao dizer isso, ele deu um suspiro profundo. Abaixo da plataforma, os jovens começaram a gritar de raiva. É tudo por causa daquele monge do vinho das flores. Ele era muito sinistro e astuto. É uma pena que o nosso 4º líder de clã era compassivo e benevolente, e morreu jovem. Se eu nascesse algumas centenas de anos antes, se eu visse aquele demônio, teria arrancado seu rosto feio. O líder do clã e a história do monge do vinho das flores são algo que todo o clã Guiyue conhece. O monge do vinho das flores também era um mestre Gu de nível 5, famoso entre o caminho demoníaco, em sua época, por seus muitos anos como um grande ladrão de flores. Há algumas centenas de anos, ele viajou para a montanha Qingmao. Ele tentou cometer crimes na Vila Guiyue
mas foi descoberto pelo líder do clã da quarta geração no final. Depois de uma batalha terrivelmente enorme, o monge do vinho das flores foi derrotado, a ponto de implorar por misericórdia de joelhos. O quarto líder do clã foi misericordioso e gentil, com a intenção de poupar sua vida. Ainda assim, o monge do vinho das flores de repente lançou um ataque furtivo, infligindo com sucesso ferimentos pesados no líder da quarta geração do clã. O líder ficou furioso, matando o monge do vinho das flores no local. No entanto, seus ferimentos graves não eram curáveis e, portanto, ele morreu. Portanto, no coração dos homens do clã Guyue, o chefe do clã da quarta geração, foi um grande herói que sacrificou sua vida pela aldeia. Monge do vinho das flores Hu. Acordado pela conversa barulhenta da sala de aula, Fang Yuan abriu os olhos sonolentos. Ele esticou o corpo e pensou com ressentimento no coração. Este monge do vinho das flores? Onde ele morreu? Por que ainda não consigo encontrar sua herança depois de procurar em toda a aldeia? Em suas memórias, havia um mestre Gu do clã, que estava com o coração partido, e começou a beber muito. Cerca de 2 meses depois, o homem estava muito bêbado quando se deitou fora da aldeia. Seu forte aroma de vinho atraiu, sem saber, um verme de licor. O mestre Gu estava em êxtase, totalmente decidido a pegá-lo. O verme de licor fugiu às pressas, e como o mestre Gu estava perseguindo-o, ele seguiu a trilha do verme de licor e descobriu uma entrada de buraco subterrâneo e entrou. O verme de licor era um tipo de Gu muito caro e precioso. O mestre Gu bêbado decidiu arriscar e entrar no buraco, encontrando-se em uma caverna subterrânea secreta. Depois disso, ele descobriu os ossos do monge do vinho das flores e a herança que ele deixou para trás. Quando o mestre Gu voltou para a aldeia, ele relatou suas descobertas e imediatamente causou um grande rebuliço entre todo o clã. Mais tarde, aquele mestre Gu se beneficiou muito com isso. Sua base de cultivo repentinamente se tornou excelente. Sua amante, que o havia abandonado antes, foi atraída por ele novamente. E ele se tornou o assunto do clã por um tempo. Infelizmente, só ouvi alguns trechos sobre essa história, então não sei onde é a localização exata. Não era como se eu soubesse que renasceria novamente até hoje. Monge do vinho das flores, onde no mundo você morreu? Fazia poucos dias que comprava muito vinho, perambulava pela aldeia assim que a noite chegava. Ele queria usar o aroma do licor para atrair o verme de licor. Infelizmente, ele nunca viu o verme de licor aparecer, o que o deixou muito desapontado. Se eu pudesse encontrar aquele verme de licor e refiná-lo em meu Gu vital, isso seria muito melhor do que o Gu luar do clã. Em um piscar de olhos já é abril, não resta muito tempo. Fang Yuan deu um suspiro e olhou pela janela. Sob o céu azul e nuvens brancas, montanhas verdejantes se estendiam à distância. Nas proximidades havia um bosque de bambu. Este era o único bambu, em forma de lança, da montanha Qin Mao. Cada pedaço de bambu, tão reto como uma linha. As pontas do bambu, excepcionalmente afiadas, como a ponta de uma lança. Não muito longe, a floresta já estava ficando verde. Os brotos tenros brotaram em um mar de cor verde amarelada. De vez em quando, lindos e coloridos pardais se empoleiravam nos galhos. O vento da primavera soprou, envolvendo o frescor das montanhas e dos rios, e se espalhou pelo mundo. Sem saber, a aula estava quase acabando. O ancião da academia finalmente informou.
Esta semana ensinei a todos vocês como contemplar e verificar o mar primordial de sua própria abertura e como meditar e mover-se em torno da essência primordial dentro de seu corpo. Agora é a hora de todos vocês refinarem seu Gu vital. Após o término desta aula, todos vocês irão para a sala Gu da academia e escolherão um verme Gu. Depois de escolher seu Gu, vão para casa e concentrem-se em refiná-lo. Quando vocês finalmente refinarem o Gu, vocês podem voltar para a academia e continuar assistindo às aulas. Ao mesmo tempo, esta é a sua primeira avaliação. Quem conseguir terminar esta avaliação primeiro será recompensado com uma generosa soma de 20 pedras primordiais. Continua?